A lição desta semana destaca dois temas principais. A morte para o pecado estabelece a base para o Espírito Santo e permite que ele habite em nós. O próprio Espírito implementa a transformação de nosso caráter à imagem de Jesus Cristo e nos capacita a ter uma vida de serviço sacrificial e de obediência a Deus. Se não experimentarmos a morte para o pecado, seguiremos com uma vida de egocentrismo e autosserviço, uma vida de pecado que de fato conduz à morte. No crisol, somos desafiados a morrer como semente. E aí, como é que foi o estudo nesta semana? Desenvolveu bem o aprendizado, marcou os pontos interessantes, pontuou direto ao ponto aquilo que você vai falar e abordar na lição dessa semana? O tema é como morrer como semente. E dentro dessa perspectiva, você tem um verso para memorizar que já nos leva a pensar sobre esse assunto. Em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha que condição importante para você colocar sua unidade de ação para pensar. Como podemos aplicar essa analogia, por exemplo, do grão de trigo, esse que precisa morrer? Como é que nós podemos aplicar essa analogia para a nossa vida? Olha, a lição propõe pelo menos a compreensão em alguns aspectos desse texto. Eu quero sugerir, isso não está necessariamente na lição, mas eu quero sugerir para que você pense a respeito dos 3 passos do nosso crescimento e desenvolvimento cristão. Primeiro, a queda com a justificação, quando você reconhece Cristo como seu Senhor e se rende a Ele. Segundo, é a espera, é o processo da santificação, que pode durar muito tempo, a sua vida toda. E o terceiro ponto, a morte, que é a glorificação, é quando esse corpo mortal se reveste da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, e a morte será tragada pela vitória. Veja, eu destaquei esses pontos aqui porque a lição aborda a queda, a espera e a morte, para poder frutificar. Então, nessa perspectiva, se você quiser, pode explorar um pouquinho o tema da justificação, da santificação, da glorificação, porque são passos que envolvem sim um processo de crescimento e, no final, um fruto que dura para a eternidade, ok? A sugestão para essa semana é que você aborde tópicos da lição, muito embora esses tópicos estejam ligados aos dias sequenciados da lição. Você vai ver aí na tela, segunda, domingo, segunda, terça, tá tudo certo. Eu não vou chamar atenção para o aspecto do dia, eu vou chamar atenção para os ensinos dessa semana. Então, não esqueça, o escopo completo da lição, a ideia central da lição é morrer como semente. Mas não esqueça que se morre para ter frutos. Então não é uma morte na perspectiva do fim, é uma morte na perspectiva da vida e da produção de frutos, de crescimento, de multiplicação. Então é nessa perspectiva, nessa cosmovisão, que você deve então analisar com a sua classe, conversar com a sua unidade de ação sobre esses temas. O ensino de Cristo, ele se esvaziou, isso está lá em Filipenses, isso é uma forma de morrer como semente. Então explore esse tema. O ensino de Paulo em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Portanto, a outra maneira de morrer é sacrificar-se. Entenderam? Então você vai colocando esses pontos e aplicando na vida do aluno. Você está disposto a se esvaziar do seu eu? Você está disposto a sacrificar-se? Terceiro ponto é o ensino sobre Samuel. Você está disposto a ouvir? Esse é um ponto que precisa ser pensado, porque existe um perigo em não ouvir. Por exemplo, a lição coloca o perigo de não reconhecer a voz do Pai, o perigo de desprezar a oferta do Senhor, o perigo de não se importar com o Senhor e de pecar contra Deus. Então, esses ensinos, eles nos apontam a necessidade de um esvaziamento, de um sacrifício e de um desprendimento para ouvir. O ensino de Eva, extraordinário esse ensino, porque no caso de Eva, sobrou autossuficiência. Ela precisaria morrer para isso.
ela pensou assim, eu posso decidir por mim mesma. Não, ela precisaria ter morrido como semente, deixado a sua autossuficiência morrer e prevalecer a sua dependência de Deus. Ela esqueceu desse ponto e estamos nessa situação por conta do pecado. Também a lição de quinta-feira finaliza com os ensinos sobre Saul e Zorobabel, dois personagens que foram também, de alguma maneira, substitutos. Eles foram, em algum aspecto, autossuficientes. Por exemplo, Saul decidiu tomar o lugar de Samuel. Na hora crucial em que precisava a ação de um sacerdote, ele tomou o lugar desse sacerdote. Ele não se esvaziou, não se sacrificou, não se humilhou e, um detalhe, nem ouviu, porque Samuel já havia dado uma orientação para ele e ele não atendeu a essa orientação e cometeu um grave pecado. Ele viu, falou e ofereceu algo que não lhe competia enquanto rei. Já Zorobabel é interessante porque, na perspectiva de Zorobabel, ele já diz assim, olha, não é nem com força nem com violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, em Saul, ele substituiu o Senhor. Em Zorobabel, a proposta é que o Senhor nos substitua. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, deixe Deus comandar, é pelo seu Espírito. Porque, veja, a lição de quinta-feira, ela apresenta uma preocupação em relação a essa questão da autossuficiência e da substituição. Nós começarmos a pensar sobre a nossa perspectiva de lógica, a lógica humana. Nós bloquearmos a nossa mente e não deixarmos de ouvir o que Deus quer falar à nossa mente. E, finalmente, nós não entendermos a nossa realidade. Deus quer falar ao nosso coração, no tempo que vivemos, da forma que vivemos, mas nós não compreendemos a sua linguagem, a sua abordagem. A suma da lição dessa semana é que você morre como semente quando permite Deus nascer e viver na sua vida. Entenderam? Morra nesse aspecto, mas viva a eternidade, porque quando Cristo nasce no nosso coração, a vida é outra. Eu finalizo com o tema, a frase desta semana que eu destaco como sendo do meu aprendizado. Anote aí. A pior tragédia não é pensar diferente de Deus, mas ser indiferente a Deus. E é o que aconteceu nesses ensinos aí. Se você revisar, você vai ver que cada um desses personagens, com exceção de Cristo, que ele esvaziou-se, ele não foi indiferente, ele se dispôs a esvaziou-se, ele veio na forma humana, mas os demais casos apresentados aqui, você percebe que houve, de certa maneira, uma falta de ouvir a Deus, uma falta de submissão a Deus, uma falta de compreensão do que Deus desejava, uma falta de sacrifício, e isso, portanto, não gerou frutos. Que Deus te abençoe. Na próxima semana nós teremos o último tema, Cristo no Crisol. Não perca, não falte. Compartilhe esse canal, compartilhe, deixe aqui a sua mensagem, o seu like se gostou, deixe a sua contribuição, o seu comentário. Isso é importante para a edificação daqueles que nos acompanham, de você que também dá a sua contribuição, dizendo a sua compreensão. Pergunta para a discussão final: de que forma podemos, em nossa esfera, imitar o alto sacrifício de Jesus na cruz? Morrer como semente é possível? Olha, termine fazendo essa pergunta, ela é importante. Morrer como semente é possível? Lembre-se que essa é a condição para que você produza muitos frutos. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Direto ao ponto. Senti que o crisol da provação foi quando tive que abandonar um sonho. O ano era 2001. O NASP, Engenheiro Coelho. Passei esse ano fazendo curso de teologia. Ao longo deste ano eu comportei, visando pagar ali o curso, mas não tive êxito nas 2 férias daquele ano e tive que abandonar esse sonho. Tive que sepultar esse sonho por quase 10 anos. Ao longo desses 10 anos, eu tive que investir na minha outra carreira, que já era formado. Fiquei com raiva de Deus, quis abandonar a igreja, porque eu não tive condições de realizar o sonho. Quase 10 anos depois, Deus me faz novamente um chamado para fazer o curso de teologia. Mas como agora? Casado, com 2 filhas pequenas, ter que abandonar uma carreira já estabelecida,
No momento eu estava como secretário municipal da educação em um município do estado do Tocantins. Estávamos estabilizados financeiro e agora ter que abandonar novamente um sonho para ir atrás de outro sonho. Foi quando eu aprendi a confiar em Deus. Desses 10 anos, eu pude aprender que quando a gente sepulta um sonho, a gente tem que esquecê-lo na mão do Senhor. E eu pude compreender durante todo esse tempo que esperei no Senhor e Ele pôde realizar o meu sonho. Sabe, quando confiamos no Senhor, Ele realiza os seus sonhos em nossa vida. Eu sou o pastor Michael. Foi assim, provado pelo fogo, que aprendi a confiar.